Fala aí, galerinha, massa! Meus alunos aqui do canal Matemática Online, um abraço a vocês, quero desejar tudo de bom, espero que estejam bem. E nós estamos aqui hoje de volta com mais uma aula nova, né? E nós vamos estudar um assunto novo aqui com vocês, que é expressões algébricas ou literais. Eu sou o professor Maurício e esse é o canal Matemática Online. Então vejam bem, nós vamos estudar esse assunto agora, certo? E é um assunto que vai mexer um pouco com a cabeça de vocês. Não se preocupe, não é nenhum bicho de 7 cabeças, certo? Só vai exigir um pouquinho mais de vocês agora, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de raciocínio, um pouquinho mais de pensamento lógico, tá? Eu sei que vocês têm, vocês todos são capazes. Por isso, vamos ao nosso assunto, que é o que nos interessa, ok? Então tá, você já ouviu falar em expressão algébrica ou literal? Não? Então assista até o final para você ficar craque nesse conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Por definição, uma expressão matemática que representa números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica ou literal. Ou seja, é toda expressão matemática que tem números misturados com letras ou somente letras, certo? Isso é chamado de expressão algébrica. As letras, que normalmente representam números reais, elas são chamadas de variáveis, tá? São as variáveis da expressão, certinho? Então, pode ter letras. Só letra, professor? Pode. Você pode usar aqui, ó, todas as letras do alfabeto que você quiser. Certo? Que letras, professor? Letras do alfabeto. Do nosso alfabeto. Ok? Todas elas, de A a Z. De A a Z. Quantas você quiser. Nessa expressão ficou legal, né? Nessa expressão pode ter só número, professor? Não. A expressão que tem só número é 25 mais 10 menos 8. Isso aqui é uma expressão numérica. Nós já estudamos lá no 6º ano. Nós não estamos falando de expressão numérica. Estamos falando de expressão algébrica. Certo? Algébrica vem de álgebra. E álgebra foi um termo criado, né, pelos árabes, que significa igualar ou equiparar duas assertivas ou duas afirmações matemáticas, tá? E literal vem do latim, que significa letra, ok? Então vamos lá, lembrando que essas letras são chamadas de variáveis. Aqui nós temos alguns exemplos de expressões algébricas. Aqui eu tenho 2x mais 3y. Aqui eu tenho a metade de x. Aqui eu tenho um xy ao quadrado dividido por 5. E pode ser qualquer coisa, certo? Desde que tenha letras no meio. Tá? Não pode ter só números. Pode ter só letras? Pode. Né? A mais B mais C. É uma expressão algébrica, né?
Isso aqui a gente usa muito nas fórmulas, certo? A utilização de letras nas fórmulas. Nós vamos ver mais adiante isso aí. Tá bom? Então esses são alguns exemplos de expressões algébricas ou literais. Ok? Lembrando que isso aqui pode, mas isso aqui não pode. 5 mais 2 menos 1. Isso aqui é o que? É uma expressão numérica, portanto não é considerada expressão algébrica. Tudo bem? Prosseguindo aqui, vamos fazer algumas aplicações, tá? Da expressão algébrica, para você entender melhor aqui como a gente vai trabalhar esse assunto. Aqui eu tenho um exemplo. Qual é a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? Então, a piscina é essa aqui, ó. Eu vou chamar aqui, ó, esse lado aqui de A. Esse lado, veja que é igual a esse, então aqui também é A. E esse lado aqui, B. Como esse lado é igual a esse aqui também é B. Tá certo? Qual é a expressão que representa o perímetro? Bom, vamos voltar lá em geometria e relembrar o que é o perímetro. Certo? Eu até escrevi ele aqui, ó. Perímetro P de um polígono qualquer é dado pela soma das medidas de seus lados. Então aqui, ó, soma das medidas dos lados, ou seja, esse lado mais esse lado mais esse lado mais esse lado. Então o perímetro P aqui vai ser, ó, A mais B mais A mais B. Aqui, ó. A mais B mais A mais B. Não é a soma dos lados? Exato. Aqui a gente pode arrumar isso aqui, ó. Quantos A's eu tenho aqui, ó? 1, 2. Então eu tenho 2A mais quantos B eu tenho? 1, 2. Mais 2B. Certo? Então, a expressão que representa o perímetro da piscina é essa daqui. Certo? 2A mais 2B. Essa é a expressão, né, do perímetro. Lembrando que perímetro nada mais é do que a soma dos lados de um polígono. Tá certo? Não entendeu? Pausa o vídeo ou então volta um pouquinho que você entenderá melhor aí esse conceito. Vamos para o exemplo 2. Qual é a expressão que representa a área do terreno da figura? Então, a composição dessa figura é de um retângulo e um quadrado. Ok? Deixa eu mudar o tom da caneta aqui. É um retângulo e um quadrado. Tá certo? Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa aqui. Não, escrevi não. Muito bem. Aí, nós vamos precisar do conceito de área, pessoal. E o que é a área? Como se calcula a área, por exemplo, do retângulo e a área de um quadrado? Bom, é o seguinte. Eu vou chamar esse lado aqui do retângulo de x. Esse aqui de y. Certo? E eu vou chamar aqui o lado desse quadrado de z. De z, tá? Lembrando que o quadrado tem todos os lados iguais. Então esse é z, esse também é z e esse também é z. Esse aqui também é z. Tá? Veja bem, então a área de um retângulo, é dada pelo produto da base pelo
pela altura, certo? E a área, então aqui, ó, então quer dizer que a área é igual a base vezes a altura. E o quadrado, que tem todos os lados iguais, né? Lado, lado. A área aqui do quadrado não deixa de ser igual à área de um retângulo. Porém, a diferença é que no quadrado os lados são iguais. Então aqui a área vai ser lado vezes lado, que é igual a lado ao quadrado. Tá certo? Então vamos lá. No retângulo aqui, a base, que é igual aqui, ó, né? É x. Então aqui, ó, vou chamar aqui de retângulo. Então a área do retângulo vai ser x vezes y. Concordam? X é a base e y é a altura. Aqui é o quadrado. A área do quadrado é igual a z vezes z, que é igual a z ao quadrado. Bom, mas eu não quero saber a área separada, eu quero saber a área total do terreno. Então a área total do terreno, a área total vai ser a área do retângulo mais a área do quadrado. Logo, a área total, deixa eu chamar de área T, é igual a xy mais z ao quadrado. Complicou, né? É assim mesmo. Trabalhar com letras, no caso, trabalhar com álgebra é um pouquinho abstrato. Na realidade é muito abstrato. Você tem que ter um poder de abstração. Você tem que desenvolver esse poder de abstração. Certo? Então, nós temos aqui, portanto, a área total, né, desse terreno aqui, né, que é expresso por essa igualdade aqui, essa equação, tá certo? Ou essa expressão algébrica aqui. Lembrando que isso aqui pode ser escrito ao contrário também, viu? Você pode escrever outra forma de escrever, a área total é você colocar, ó, z ao quadrado mais xy. Ou seja, como é soma, a ordem das parcelas não altera a soma, tá bom? Não vai alterar. Mais um exemplo para a gente fechar? Aqui. Você vai encontrar também nos exercícios problemas desse tipo. Não só aplicado à geometria, mas aplicado também, né, a outras áreas do conhecimento. Por exemplo, aqui na resolução de problemas matemáticos que envolve dinheiro, matemática financeira. Para fazer um carreto, o senhor Geraldo cobra uma taxa fixa de R$40, mais R$1,50 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso ida e volta de X quilômetros? Certo? Então, aqui nós temos algumas informações que são importantíssimas, né?
ele cobra um valor fixo e cobra um valor variável. Ele cobra fixo R$40 e variável R$1,50 por quilômetro rodado. Então a pergunta é: qual a expressão que representa o valor? Eu vou chamar esse valor de V, que ele vai cobrar nesse frete aqui, né? Nesse frete cuja a distância é de X quilômetros, ou seja, esse X aqui eu não sei quanto é, certo? Então é o seguinte, ele vai cobrar R$40 que é fixo, mais R$1,50 vezes a quantidade de quilômetros rodados. Mas qual foi a quantidade de quilômetros rodados? Não sabemos, é o X. Então vai ser 150 vezes X. Aí você pode arrumar essa expressão e colocá-la assim, ó. Então o valor cobrado vai ser 40 mais 1,50 X, ou você pode fazer assim também, ó, 1,5 X mais 40, certo? Vai ficar mais bonitinho, mas a ordem aí não importa, e a supressão do zero aí é só para facilitar quando você for fazer a sua conta, tá? Quando você for armar a conta, vai lhe facilitar se você tirar esse zero, que não vai alterar em nada, né, no resultado da sua conta. Então vai lhe dar mais trabalho, tá bom? Então a expressão é essa aí. Nós temos que pode ser escrita dessa forma aqui, ok? 1,5 X mais 40. Observe aqui o seguinte, ó. Aqui eu usei o sinal da multiplicação, aqui eu não usei nada. Isso quer dizer o quê? Que não é obrigatório, ou seja, não é necessariamente obrigatório você colocar o ponto aqui de multiplicação para fazer um valor vezes uma, né, vezes uma letra, né, que é chamada de variável, certo? Ou seja, quando eu tenho escrito aqui 2x, é a mesma coisa de eu ter escrito duas vezes o x, tá bom? Então não precisa colocar o ponto. Professor, mas se eu colocar fica errado? Não, não fica. Estou dizendo que não precisa ou não é necessário. Em álgebra, subentende-se que quando você tem duas coisas juntas, elas estão multiplicando entre si. Se eu tenho aqui o AB, subentende-se que eu estou multiplicando A por B, tá certo? Então, guarda essa informação aí, esse detalhe, para você não se perder na hora que estiver resolvendo os seus exercícios, tá certo? Vamos ver o que tem mais aqui pela frente. Valor numérico de uma expressão. Tá, eu vou fazer primeiro agora, vou inverter aqui a ordem. Primeiro eu farei as aplicações, depois eu te dou a definição do que seja esse valor numérico, tá? Se bem que o próprio nome aqui já é valor numérico, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Aqui eu tenho uma situação. 3 amigas, Ângela, Sandra e Solange, vão sempre juntas ao cinema. Supondo que cada entrada para o cinema custa X reais, a expressão algébrica que representa o gasto delas é de 3x, ou é 3x.
né? Sendo que X aqui é o que? X é o valor da entrada, X reais. Então tá, vamos supor que houve uma promoção lá, por exemplo, e a entrada de hoje na promoção R$15. Então, supondo que a promoção hoje seja R$15, então aqui ó, supondo que foi que o valor da entrada seja R$15. Como é que eu calculo aqui o valor da entrada? O valor das entradas, né? Gasto com as entradas. Então, supondo isso, eu vou ter que o valor V da entrada, que é 3x, vai ser o seguinte, ó. Então, o valor vai ser 3. Lembra que isso aqui é 3 vezes x, que eu mostrei no slide anterior. E, portanto, esse valor da entrada aí vai ser de 45. Portanto, as meninas vão pagar aí juntas R$45, que é a nossa resposta aqui, ó, R$45. Opa, volta aqui, rapaz. Ok? Não entendeu? Volta um pouquinho, assista de novo para descomplicar aí o que você achou complicado. Então, quando nós fazemos isso, dizemos que 45 é o valor numérico da expressão 3x para x igual a 15, tá certo? Então aqui, ó, para x igual a 15, nós vamos ter que 3x é igual a 3 vezes 15, né? Que é igual a 45. Tudo bem? Então, começamos devagarzinho. Vamos para aqui mais um exemplo. Aqui, ó. Mais um exemplo. Veja bem, a forma e as medidas de um terreno estão representadas nessa figura aqui. Tá? Mais uma vez nós temos aqui, ó, um retângulo e um quadrado, certo? Nós temos um retângulo e nós temos um quadrado. A área desse terreno é dada pela expressão algébrica, essa aqui, ó, nós já até fizemos lá, A ao quadrado, que é a área do retângulo, A vezes A, e a área do retângulo aqui, ó, que é B vezes C, tá? B vezes C. Então tá explicado aqui, certo? A área do retângulo de lado B e C, e aqui a área do retângulo do quadrado de lado A. Beleza. Então, vamos supor aqui, ó. Calcule a área do terreno sabendo que aqui, ó, para A, vamos ver aqui, A igual a, vou botar um valor menor, não, deixa eu ver, A igual a 10, B igual a 5 e C igual a 3.
como é que vai ficar a área desse terreno aqui? Então, a área do terreno, né, que é essa aqui, ó, ao quadrado mais BC. Lembrando que BC é B vezes C, tá bom, gente? Nós vamos ter que a área desse terreno vai ser igual. Qual é o valor de A? 10 ao quadrado. Valor de B? 5. Valor de C? 3. Então, 10 ao quadrado mais 5 vezes 3. Vamos fazer lá em cima a continuação disso aqui. Então vamos lá. A área do terreno vai ser 100, que é 10 ao quadrado, mais 5 vezes 3, que dá 15. Portanto, a área do terreno vai ser igual a 115. Tá? Se aqui a unidade for dada vamos dar a unidade aqui, né? Metros, metros e metros. Portanto, a área aí vai dar 115 metros quadrados. Bem, pessoal? Então, isso é valor numérico de uma expressão algébrica. Tem mais uma aplicação aqui, ó. Essa eu já fiz. O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que ela assume quando substituímos cada letra pelo número correspondente e efetuamos as operações indicadas. Repetindo. O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que ela assume quando substituímos cada letra pelo número correspondente e efetuamos as operações indicadas. Tá certo? Isso é valor numérico de uma expressão. Substitui as letras pelos números ou pelos valores adequadamente ou correspondentes. Certinho? E aqui, por último, nós temos a restrição, algumas restrições dos denominadores. Algumas expressões podem vir escritas na forma de fração, que é o caso aqui, né? A sobre x e A mais 2 sobre A menos 1. Nós aprendemos lá no 7º ano, que, quando falamos de números racionais, que o denominador nunca pode ser zero, né? O denominador nunca pode ser zero. Isso aqui é uma indefinição matemática. Nunca, jamais pode ser zero. Quer dizer, pode ser, mas é uma indefinição. Certo? Então aqui que eu digo aqui, ó, que a expressão A sobre x não tem valor numérico se A for, se x for igual a zero. Ok? Se x for igual a zero. Aqui nessa expressão, A mais 2 sobre A mais 1 não tem valor numérico quando A for igual a 1. Porque se A for igual a 1, 1 menos 1 dá 0. Né? Então aqui, ó, a solução para isso aqui é x diferente de 0. E aqui é A menos 1 diferente de 0. Certo? Fazendo aqui, aplicando a diferença. Então, A tem que ser diferente de 0 mais 1. Ou seja, A tem que ser diferente de 1. Certo? Então, são essas as restrições que existem para os denominadores. Bem, pessoal? Para qual valor a expressão algébrica x menos 3 sobre 2x menos 1 não tem valor numérico? Então aqui, ó, a restrição está no denominador. Então você vai escrever aqui o seguinte, ó,
2x menos 1 tem que ser diferente de 0. Ou seja, 2x tem que ser diferente, vou colocar aqui direto, de 1, certo? Porque ó, vem para cá, fica 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Isso quer dizer que x tem que ser diferente de 1 meio. Ok? Então essa é uma aplicação da restrição dos denominadores. Tá bom, pessoal? Não entendeu direito? Volta um pouquinho. Sempre estou repetindo isso porque é importante. Tá? E assim a gente termina a nossa aula de hoje. A gente volta na próxima aula falando um pouquinho mais sobre expressões algébricas, porque tem muita coisa pela frente ainda para a gente aprender. Tá certo? Então fica aqui meu abraço a todos, meu agradecimento pela participação e não deixe de curtir, compartilhar ou se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.